Olá, pessoal! Nós estamos aqui no curso Esfera, começando a nossa revisão direcionada para a segunda fase de direito tributário. E aí vamos fazer uma grande revisão analisando tanto a parte processual quanto a parte de direito material. No que se refere à parte de direito processual, que eu vou começar aqui com vocês, eu vou analisar uma prova passada, que, como eu sempre falo com relação aos meus alunos, nós temos aqui a palavra-chave, que é o enunciado, ele fala com você, ele diz qual é a peça. Então aqui nós vamos analisar essa prova, prática profissional. Salvo engano, essa aqui foi a 20ª, vocês têm aí? Foi a 24ª prova, eu salvo engano, essa aqui. Essa é a 22ª? Então, 22ª prova, vamos lá. Aqui ele diz o seguinte: Caio era empregado de pessoa jurídica X há mais de 10 anos. No entanto, seu chefe o demitiu de forma vexatória, diante de outros empregados, sem o devido pagamento das verbas trabalhistas. Inconformado, Caio ajuizou medida judicial visando a cobrança de verbas trabalhistas e ainda danos morais. A decisão transitada em julgado deu provimento aos pedidos de Caio, condenando a pessoa jurídica X ao pagamento de valores a título de 1. Férias proporcionais não gozadas e respectivo terço constitucional. E ainda 2. Danos morais. Os valores foram efetivamente pagos a Caio em 2015. Em junho de 2016, a Fazenda Nacional ajuizou a execução fiscal visando a cobrança do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, IRPF, incidente sobre as férias proporcionais não gozadas, o respectivo terço constitucional e os danos morais. No entanto, a certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal deixou de indicar a quantia a ser executada. A ação executiva foi distribuída na terceira vara de execuções fiscais da Seção Judiciária do Estado M, DM do Estado E. Caio foi citado na execução e há 10 dias foi intimado da penhora de seu único imóvel, local onde reside com sua família. Diante do exposto, redija como advogado de Caio a peça profissional pertinente para a defesa dos interesses de seu cliente, indicando o prazo, seus requisitos e seus fundamentos, nos termos da legislação vigente. Considere que a peça processual a ser elaborada tem a garantia do juízo como requisito indispensável para a sua admissibilidade. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção da transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Bem, como eu sempre digo, quem é meu aluno já matou essa peça, porque aqui tem vários elementos que já indicam qual é a peça. Primeira coisa, falou em execução fiscal. Aqui, como eu já disse a vocês, o que tem que abrir? Um certo leque de algumas peças, que a primeira vem a ser embargos de execução, pode ser exceção de pré-executividade e, na última hipótese, uma ação anulatória. Só que aqui, o que ele está dizendo? A pessoa, ela foi, já ocorreu a execução fiscal, ocorreu a penhora, inclusive, sobre o seu único imóvel. Muita gente acabou errando essa peça, achando, não, mas olha só, a dívida é de quê? De imposto de renda de pessoa física. De tal modo que, quando eu menciono com relação a um único imóvel, não pode ser objeto, teoricamente, de penhora, porque aqui ele é impenhorável na medida que é considerado bem de família legal, por força do artigo 3º da Lei 8.009/90. Então aqui, quando eu menciono o artigo 3º da Lei 8.009/90, eu vou ter essa aqui, que lá é dito que o bem de família legal, ele afasta execuções que possam recair num único imóvel. Execuções essas de natureza trabalhista, civil, previdenciária, fiscal e depois ainda diz, e de qualquer outra natureza. Tem exceções, mas que não é o caso aqui. Então, qual é a consequência? Muita gente falou, olha, não poderia ser penhorado, realmente não poderia, então acabou não entrando com embargos à execução. Só que aí, qual é a consequência? Já ocorreu a penhora. Mesmo de forma indevida, o juízo está garantido. Depois eu vou tentar o quê? Levantar a penhora. Mas, no primeiro momento, eu visualizo que já ocorreu, então não tem jeito. Qual é a consequência? Eu tenho embargos, ação de execução fiscal.
Então, tem que já foi proposta uma ação de execução fiscal. Eu tenho que o juízo está garantido. O prazo que ele falou aqui são de 10 dias, que ele foi citado a execução e há 10 dias foi intimado da penhora do seu único imóvel. Então eu tenho prazo de 10 dias. Ora, isso aqui, como eu disse a vocês, corresponde às palavras-chave pelas quais determino que a única peça que eu vou oferecer para defender o interesse da pessoa que aparece aqui, vem a ser embargos à execução. Não tem a menor possibilidade de ser outra. Por quê? Primeiro, é a principal meio de defesa de uma ação de execução fiscal. E aí qual é o requisito? O juízo já está garantido, está dentro do prazo. Eu posso visualizar como fundamento o que está previsto no artigo 16 da Lei 6.830/80. Então, no artigo 16 da Lei 6.830/80, é o que vai fundamentar a propositura de embargos, que corresponde a uma ação cognitiva autônoma, de tal modo que, quando eu for redigir os embargos, eu vou redigir direcionando ele para onde? Para o juiz da execução. No enunciado, ele fala o juiz da execução? Sim ou não? Não? Sim. Ele fala, terceira vara aqui, alguma coisa, ó. A ação executiva foi distribuída na terceira vara de execuções fiscais da seção judiciária de M do estado E. Então, esse que é o endereçamento. Então, se aparecer aqui, eu tenho que endereçar para lá. Inclusive, debaixo ainda vou colocar, distribuído por dependência. Não esqueço que todos os embargos são distribuídos por dependência. E aí eu vou redigir como se fosse uma inicial. De tal modo que eu vou redigir com base no artigo 319 e 320 de lá do CPC. Tenho que mencionar. Outra coisa, quando eu for fazer a estrutura dos meus embargos, como é que ele é dividido? Vem a ser, obviamente, endereçamento, qualificação, aqui é uma qualificação de pessoa física, indico a peça, embargo de execução, depois eu falo dos fatos, dentro da estrutura dos fatos, eu vou o quê? Parafrasear a questão. Só vocês já estão careca de saber, ou seja, leu, identificou embargos, sai aquela estrutura, aquele esqueleto pelo qual passei para vocês. Dos fatos, do direito, que daqui a pouco eu vou discutir, e do pedido. Obviamente, também eu vou ter que colocar a tempestividade. E a tempestividade, na verdade, eu posso colocar como admissibilidade dos embargos. Porque eu vou colocar, ou simplesmente tempestividade, não tem problema. E eu vou colocar o quê? Esses dois elementos aqui. Porque uma vez garantido, eu tenho um prazo de quanto? De 30 dias. Porque a regra se dá da seguinte forma. A partir do momento que eu tenho uma ação de execução fiscal, o juiz ele vai receber, e se não houver nenhum problema, ele vai dar o despacho cítice. Dando o despacho cítice, vai para a efetiva citação, que via de regra se dá por aviso de recebimento. No entanto, pode, se for requerido pela Fazenda Pública, a pessoa ser citada por oficial de justiça. Bem, independentemente da modalidade de citação, oficial de justiça ou por aviso de recebimento, eu tenho aqui que a pessoa vai ser citada, vai ocorrer a citação, para quê? Para a pessoa pagar ou garantir o juízo. Ela vai ter 5 dias para pagar ou garantir o juízo. A garantia pode ser pelo depósito, pela penhora, fiança bancária ou seguro-garantia. É fato que na questão ela vai dizer que foi pela penhora. Penhora do único imóvel que não era para ser, mas ocorreu. É fato. Da intimação da penhora, começa a fluir o prazo de 30 dias para que a pessoa possa apresentar ali os embargos de execução. Só que quando os embargos são recebidos
via de regra, eles são recebidos com efeito suspensivo ou não? Sim. Sim. Suênio. Olha só. O que eu tenho que pedir ali? Eu tenho que pedir a suspensão, que seja recebido com efeito suspensivo. Então, o que acontece? A regra é que ele não seja recebido com efeito suspensivo. Exatamente, porque isso vai estar lá no meu pedido. Meu primeiro, dentro daquele, ali, diante do exposto, o embargante requer. Primeira coisa que eu vou requerer é que seja recebido com efeito suspensivo. Na forma de qual artigo? 919, parágrafo 1º, exatamente. Então, de acordo com o artigo 919, parágrafo 1º... tá matando, tá dando aula. Daqui a pouco eu vou chegar e não vou nem mais sentar, nem vou nem dar aula, você tá aqui. Pô, oi? CPC, isso. Isso está no modelo, tá ali, ó. Em toda peça aqui no meu livro, eu coloco que tem embargos, eu coloco exatamente isso. O requerimento, e tem um tópico que eu explico. Porque os embargos, eles não são recebidos nos efeitos suspensivos automaticamente. Então, eu tenho sempre que requerer. E com base no artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Pois bem, então vou requerer o efeito suspensivo. A procedência do pedido para quê? Para, obviamente, extinguir a ação de execução fiscal. Que seja, na verdade, declarada alguma nulidade, que aí a gente vai discutir, referente à CDA, e, portanto, que seja extinta a ação de execução fiscal. Não esqueço de pedir condenação em custas e honorários advocatícios. Na forma, qual é o artigo de lá do CPC? 80 aí? Parágrafo 3º, exatamente. Então, no artigo 85, parágrafo 3º, eu vou pedir que seja condenada a Fazenda Pública em custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85, parágrafo 3º, de lá do CPC. Peço a juntada de todas as provas, porque, pelos embargos ser uma ação cognitiva, então cabe aqui qualquer discussão. Posso ter prova documental, pericial e também prova testemunial. Embora na prática não tenha muito, mas teoricamente é possível. Então eu vou requerer a juntada de todas as provas admitidas. Bem, o valor da causa, qual é o valor da causa que eu vou colocar aqui nos meus embargos? É o valor do... Exatamente, é o valor da execução. Teoricamente é o valor que consta na CDA. Tá? Então esse aqui vai ser o valor da minha causa. Bem, essa então corresponde à análise processual. Agora, no enunciado, ele vai trazer aqui uma discussão de direito material relativamente à figura do imposto de renda. Que isso, inclusive, eu falei com vocês na aula de imposto de renda. Olha só. Oi? Sim, ela tem que... na verdade, a garantia... Por exemplo, digamos que eu tenho uma CDA no valor de 100 mil reais. Foi penhorado um imóvel. O imóvel ele tem que ser exatamente 100 mil? O imóvel tem que ser exatamente 100 mil? E se tiver um imóvel, por exemplo, de 150 mil, não posso penhorar? Posso. O que acontece? A ideia é que o bem penhorado ele consiga cobrir a minha dívida. Até porque acontece, quando ele for penhorado, se eu for continuar a execução, no caso aqui não vai porque é um bem de família. No entanto, se não fosse, continuasse aqui a execução, isso aqui da penhora ia para uma asta pública, alguém ia arrematar. Digamos que alguém arremate por 150 mil, a dívida é de 100 mil. Qual é a consequência? Os 50 mil remanescentes vão ser entregues ao executado, porque é dele. Porque a dívida dele só é até 100 mil. Só que eu preciso liquidar algum bem dele para pagar aquela dívida com a Fazenda Pública. De tal sorte que nessa hipótese, então, vai ser verificado que eu vou penhorar esse valor aqui de 150 mil, sendo que o saldo remanescente volta para o executado. É assim que acontece. Por quê? É impossível, não é que é impossível, é muito difícil na prática você dar exatamente o valor da dívida tributária. Até porque
quando for passar para o fisco, eu vou ter que atualizar. E esses valores sempre são quebrados, não são valores inteiros. Então, sempre tem algum tipo de resíduo que pode acontecer, tá? Bem, mas aí eu tenho a questão de direito material, que aqui é bem interessante, que está vinculando o direito tributário com o direito trabalhista, relacionado à incidência do IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física. O que ele fala? Caio era empregado de pessoa jurídica X há mais de 10 anos. No entanto, seu chefe o demitiu de forma vexatória. Diante de outros empregados, sem o devido pagamento das verbas trabalhistas, inconformado, Caio juizou medida judicial visando a cobrança de verbas trabalhistas e ainda danos morais. A decisão transitada em julgado deu provimento aos pedidos de Caio, condenando a pessoa jurídica X ao pagamento de valores a título de férias proporcionais não gozadas e respectivo texto constitucional e ainda danos morais. Os valores foram efetivamente pagos em 2015. Então, aqui é importante a gente observar o seguinte. Está copiando essa parte aqui, não? Oi, fala. Olha só. Então, aqui o que eu tenho? Que ele recebeu valores a títulos de férias não gozadas, não é isso? Rescisão, férias proporcionais, isso. Não gozadas. Eu tenho 2, danos morais. Na verdade, foram só esses aqui, né? Férias não... e respectivo terço constitucional. Tá. O que foi? Fala aí, agora fiquei curioso, pô. Eu ia perguntar se essas férias, elas se resumem nesse 386, não, ou não? 386 do quê que tá falando? Da súmula do STJ. O que ela fala? São isentas de impostos de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Não. Não, né? Não. Olha só. A questão aqui está vinculada não à isenção. Ela está vinculada à não incidência. É uma questão de atipicidade. O que acontece? Por quê? Quando eu entro, tanto em férias não gozadas quanto danos materiais, isso aqui são verbas de natureza indenizatória. Isso aqui, então, são verbas de natureza indenizatória. Toda vez que eu falar em verbas de natureza indenizatória, não incide o imposto de renda. Agora, detalhe importante. Se eu trabalho normalmente, e aí eu recebo, verbas remuneratória, incide imposto de renda. Então, do que eu trabalho, entra dentro do conceito de renda. As minhas férias, quando eu tiro e gozo, também tem natureza remuneratória, 13º salário tem natureza remuneratória, tudo isso tem natureza remuneratória. Agora, o entendimento aqui, que é do STJ, ele vai dizer o seguinte, caso a pessoa não goze as suas férias, que é um direito social previsto no artigo 6º de lá da Constituição, quando ela receber, então quer dizer, ela está sendo indenizada por não ter gozado aquele seu direito social. E nesse caso, toda vez que eu falo em indenização, é porque eu estou realizando uma forma de reposição. Haja visto que a pessoa teve uma perda, e aí eu estou realizando uma reposição. Isso eu posso aplicar tanto para cá, para as férias não gozadas, quanto para danos morais. No que se refere a danos morais, eu tenho uma súmula específica, que corresponde à súmula 498 do STJ, onde o STJ ele fala claramente que não incide imposto de renda sobre valores advindos de danos morais. Justamente porque, em que pese, quando falo com relação aos danos morais, a pessoa ela não teve uma perda pecuniária,
mas ela teve um transtorno, um desgaste psicológico, que não tem como repor da mesma forma. Em razão disso, veio o STJ entendendo o seguinte: ora, quando a pessoa recebe um dinheiro advindo de dano moral, é uma conversão em pecúnia, cuja natureza vem a ser indenizatória, razão pela qual, obviamente, não incide o imposto de renda. Então não incide sobre danos morais, danos materiais, não incide. Tudo que for natureza indenizatória, vinculado à área trabalhista ou não, não incide o imposto de renda. Então eu tenho, por exemplo, danos morais, danos materiais, desapropriação não incide imposto de renda. Outro que também não incide imposto de renda, que é natureza indenizatória, de acordo com o entendimento do STJ, valores advindo de PDV, que é plano de demissão voluntária, o qual está inserido no na súmula 215 do STJ, que lá é dito que valores advindo de plano de demissão voluntária não incide o imposto de renda. Então, ali na parte de direito, porque como eu já falei para vocês, essa é a parte mais complicada, na minha opinião, na prova. É isso aqui. Por quê? Identificar a peça não é difícil, vocês sabem que não é difícil. E redigir a peça também não é, é mecânico. Vocês já fizeram várias vezes aquele esqueletinho, então já deve estar tudo já gravado. Eu gravei só o esqueleto do MS, o caso até com pedido de eliminar. Só gravei esse sim, sei fazer aqui agora todinho. Todinho. Até falando eu Consegue. falei aqui pra ele. E o resto? Tá em off? Olha só. Grava, eu vou acabar pegando 15, 16, 17, 18 Sim, horas. sim. Pegar ali, eu vou tentar fazer se cair ali. E assim, o que eu intuo é que só vai cair o MS ou a grava de instrumento. Aham. Eu tô nessa. E tô pegando as questões que eu fui maldão nas questões. Certo. Mas vem cá, por acaso, você está imaginando isso por quê? Tá intuindo? Aham. A gente está na expectativa, né? A Bia tá batendo o tambor lá em Salvador, então, pois é, né? Tá batendo lá para você, né, Suênio? E o tambor, né? Aí o Suênio, quando manda mensagem, é coraçãozinho lá para Bia. Aham. Então, não, claro que a aposta é que há possibilidade de cair um mandado de segurança, porque faz tempo que não cai, e é uma ação clássica dentro do direito tributário. Mas eu também não posso dar só MS, né? Tem que dar uma olhada, repetição de débito, consignação em pagamento, anulatória. Se bem que as outras ações são mais... Conseguiu colocar na cabeça o mandado de segurança, que é cheio de detalhes, as outras ordinárias são muito mais simples. Com pedido de liminar para suspender e eliminar. Agora, olha só como eu digo, pelo amor dos meus filhinhos que eu não tenho, só me entra com pedido de liminar se aparecer uma hipótese de licitação. Senão, que é pouquíssimo provável cair uma questão relacionada à pressão de mercadoria. Agora, se for liminar, pode estar certo, vai cair algo relativo à licitação. E aí só me peça se aparecer isso. Caso contrário, esqueça. Pode passar batido. Nem fala em liminar, não precisa falar nada. Porque aí, dentro daquela parte, vai ser estabelecido a estrutura da peça. Quando você começa a pedir coisas que não é para estar ali, você perde ponto. Tá? Então eu tenho essa estrutura aqui relativa ao direito material referente ao imposto de renda e RPF. Então eu tenho verbas de natureza indenizatória, onde eu tenho férias não gozadas e danos morais. Mais alguma dúvida com relação a isso aqui? Não. Então olha só para fim de recapitular. Embargos. Eu vou identificar da seguinte forma, com relação aos embargos. Tem que ter uma ação de execução fiscal, o juiz tem que estar garantido e tem que estar no prazo de 10 dias. Se não for embargos, eu posso também apresentar uma exceção de pré-executividade. Fundamento, súmula 393.
Tu tá escondendo o jogo que tu sabe as outras. Então, súmula 393 e com relação à exceção de pré-executividade, a EPE, não é uma ação cognitiva, mas sim um incidente. Então, ainda é mais simples ainda fazer. E aí, o que é importante para identificar uma exceção de pré-executividade? Não tem garantia e não tem prazo. Eu só tenho uma execução fiscal, basicamente. Então, quer dizer, foi proposta uma ação de execução fiscal, não foi garantido o juízo, não há que se falar em prazo. E outro detalhe, que aí ele é limitador da EPE, da exceção de pré-executividade, que não cabe dilação probatória. Então, na prova, se for uma EPE, muito que provavelmente ele vai mencionar para vocês com relação a provas tão somente documentais. Então, a gente só vai falar com relação à prova documental. Então, se aparecer a necessidade de prova pericial ou prova testemunhal, esqueçam exceção de pré-executividade. Que é a mesma coisa com relação a mandado de segurança. Mandado de segurança também não tem dilação probatória. Ocorre que mandado de segurança, eu vou visualizar quando eu tiver o quê? Um direito líquido e certo, violado ou ameaçado de lesão. O mandado de segurança é regulado pela Lei 12.016/2009 e nele, lá onde é regulado, o que eu tenho que observar de forma importante? Não cabe condenação em honorários advocatícios. O prazo, ele é exíguo, é de 120 dias contados da ciência da lesão. Não é da lesão, mas só da ciência, que no direito tributário se dá com a notificação. Então, a partir do momento que eu tenho ali a notificação, eu vou ter um prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança. E detalhe, MS não tem sujeito passivo, não tem réu, por esse motivo não tem citação. Eu vou ter o quê? Uma notificação à autoridade administrativa para prestar informações dentro do prazo. Legal que no prazo, na prática são prazo de 10 dias. O que foi? Não, a gente sabe tudo. Mandado de segurança, o cara ali vai escrever assim: Tratado do Mandado de Segurança, autor Suênio. Então, o cara, mandado de segurança sabe tudo. Agora perguntou outra coisa aí, o negócio já começa a escorregar. Enfim, Suênio é uma figura. Aí, olha só. Você tem uma pergunta? Não, eu vou falar, então, nessa parte, esse 498, 498, aqui é a súmula do STJ. ele serve para tanto para férias, tanto... Não. O 498 ele é específico com relação a danos morais. Entendeu? Aqui não existe nenhuma fundamentação específica, porque, na verdade, foram várias decisões do STJ, não tem súmula, não tem lei que fala. Você vai ter que traçar um paralelo. Só ia falar mesmo, só... Inclusive, se você observar, a OAB, claro, você tem que indicar dispositivos legais, súmulas, tanto do SF do STJ, mas se você observar, a OAB ela dá mais ênfase no que você escreve, na tua argumentação. Tanto é que ele coloca aqui embaixo, ó, a peça, a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. O que ele quer dizer com isso? Escreva. Sim, na verdade, o que você faz? Aí, como eu digo, é técnica de fazer prova. Tu pega o artigo ou pega a súmula, escreve com as tuas palavras. Aqui, por exemplo, 498, que ele diz: não incide imposto de renda sobre verba de natureza advindo de dano moral. Aí você fala, no que se refere a dano moral, cuja natureza é indenizatória, de acordo com o entendimento do STJ, não incide o imposto de renda. E podemos visualizar com base na súmula 498. Se você quiser, depois até rediz ela. Já ganhou os pontos. O que ele não quer é que você pegue e copie a súmula. O que foi? Mas é tranquilo. Porque isso aqui... Oi? Mas é... Não, até porque, olha só, se você perceber, e aqui tem um outro elemento que não está aqui, mas na verdade que ele não descaracteriza a execução fiscal, então não serve muito para você, que foi o seguinte, tem uma parte que ele fala aqui,
Deixa eu ver o que isso cobra. Ah, tá. Eu vou ter que falar. Isso aqui é a parte central. Mas eu tenho que falar com relação ao bem de família, que na prova estava como quesito, dizendo que não poderia ser penhorado o imóvel como bem de família com base na lei 8.009. Vou ter que falar. Embora não é o fator, como diz, determinante. Porque o que eu quero afastar da execução fiscal é isso aqui. Porque eu digo que é uma cobrança indevida. O quê? Tem, esse eu falei. Esse aqui, no caso do bem de família, é o que é o artigo 3º da Lei 8.009/90. Onde lá diz que não incide, não pode ser penhorado o único imóvel da pessoa em execuções fiscais. Ele traz exceção. A exceção aplica-se, por exemplo, para os tributos de natureza próprio terreno, como IPTU, ITR, taxa de coleta de lixo, taxa de combate ao incêndio. Aí, nessas hipóteses, eu vou ter aqui uma proibição de incidência da penhora sobre imóvel. E aí, qual é a consequência? Proibição não, quer dizer, nesse caso, o imóvel pode ser penhorado, porque ele é exceção ao artigo 3º da Lei 8.009/90. Olha só, onde é que você vai encontrar a exceção? Inciso 4 do artigo 3º. Isso aí eu já falei com vocês em aula, deve estar marcado aí. O do Fernandes deve estar todo aí maceteado. Esse está marcado. Então, o que acontece? No inciso 4, ele vai falar, ó, o bem de família legal não pode ser oponível a impostos, taxas e contribuições que recaem no imóvel. Impostos, eu tenho o IPTU e o ITR. Taxas, posso citar taxa de coleta de lixo, taxa de combate ao incêndio. E quando eu falo em contribuição, é contribuição de melhoria. E tem um ponto que eu li, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. Isso aqui não descaracteriza a execução fiscal, então eu não ia alegar, embora seja um ponto que já teve discussão, mas isso é mais para fazer na pública. Ele falou, no entanto, a certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal deixou de indicar a quantia a ser executada. O que acontece? O entendimento do STJ é que a simples falta de indicação do valor na CDA não impede a propositura de uma execução fiscal. Inclusive, a CDA ela pode ser alterada, modificada, até a decisão de primeira instância. Então, se houver um vício na CDA, não tem problema, posso trocar. Isso é com base numa súmula também, súmula 392 do STJ. Se você for lá na súmula 392 do STJ, ele diz o seguinte, que qualquer vício na CDA permite que ela seja alterada até a sentença dos embargos. Só não pode ser trocada se for vício no tocante à alteração do sujeito passivo. Então, eu executei uma pessoa e, na verdade, era outra. Eu teria que trocar. Aí, nesse caso, não cabe a correção da CDA. Então, eu vou ter que voltar todo o procedimento. Mas, erro de cálculo, erro de valores, não indicação do valor, nada disso impede a execução fiscal. São do sujeito passivo. Viu? Então. Mais alguma dúvida com relação a essa questão? Não. Então aqui, vou começar agora a analisar, que na minha opinião é mais importante, porque essa parte processual, eu acho que vocês estão bem.
Então, eu acho que seria interessante revisar algumas partes de direito material. Porque, embora dê um frio na barriga maior na parte processual, mas é a parte que vocês estão melhores, em termos de identificar. Ah, tá de brincadeira, senhor. Sabia que era embargo de execução, sabia na hora. Quando tu acabou de ler, eu ia até falar, mas não, vou ficar. Não, até mesmo para não interromper, para quem está Ah. assistindo, deve ser chato pra caramba. Aí, conclusão. Mas achar que esses direitos aí e tal, primeiro que já envolveu o negócio de direito do trabalho aí, né? Verba, não paga, não gozado. Tu vê na aula de imposto de renda? Eu falei sobre isso. Uhum. Essa tua cerveja tá dando amnésia, hein? Não, tem que estar vendo mesmo. É, realmente, é muita matéria, isso não tem jeito. Qualquer disciplina você vai ter muita matéria e aí vai ter que... vai ter que... tem jeito. O estudo é a revisão da revisão da revisão da revisão. Só assim você consegue memorizar. Porque às vezes não adianta você ler uma vez, aí dizer, beleza, eu entendi, fecha o caderno ou o livro e passa adiante. Se você não voltar e ler novamente, você esquece. Isso é natural de qualquer pessoa. Então você só vai conseguir realmente fixar, memorizar e aperfeiçoar a partir do momento que você faz diversas revisões, centenas. Aí sim você consegue depreender a matéria. Tá? Bem, um assunto que eu queria comentar com vocês, que foi até importante, e aí até o próprio Fernandes já pediu para falar, e eu já tinha percebido que é um assunto importante, já estava na pauta para que eu pudesse tratar com vocês, o assunto relacionado à responsabilidade por substituição tributária para frente. Que realmente não é um assunto simples, então por esse motivo, para ficar fresquinho, eu vou analisar novamente aqui com vocês. O que acontece? Então eu tenho a hipótese da responsabilidade por substituição para frente. Então, eu tenho uma responsabilidade por substituição tributária para frente. Veja o seguinte, quando eu menciono com relação a essa responsabilidade por substituição tributária para frente, é uma modalidade de responsabilidade tributária, obviamente. Quando eu falo em responsabilidade, corresponde a um dos sujeitos da relação jurídica processual, dos sujeitos passivos. Por quê? Tudo começa, vamos lá, artigo 121 do Código Tributário Nacional, onde ele indica aqui quem é o sujeito passivo. E lá ele vai dizer para a gente, olha, sujeito passivo somente pode ser duas pessoas, ou o contribuinte, ou o responsável. Aí vejo, quem é que pode ser uma pessoa, quem é que pode ser a outra? Quem é que pode ser a figura do contribuinte? Isso, é aquele pelo qual pratica o fato gerador. Todo mundo afinado nisso. E o responsável? Isso, é aquele que, embora não pratique o fato gerador, mas a lei lhe impõe o dever de pagar o tributo. Então, o responsável sempre vai estar previsto em lei. Obrigatoriamente. Não existe responsabilidade sem previsão legal. Já começa por aí. Então, eu não posso determinar uma responsabilidade via decreto. Obrigatoriamente tem que estar prevista em lei. E aí o que acontece? Essa aqui é a indicação do sujeito passivo, sendo que o responsável, eu vou visualizar como característica dele a sua previsão do que está inserido no artigo 128 do Código Tributário Nacional.
E aí o artigo 128, o que ele fala? Sabe, Fernandes? Já está afiado, fala aí. Ah, é? É responsabilidade por substituição? Ah, tá. E aí, o que fala o 128? Travou? Então tá, vamos lá, vou iniciar. Ele começa, sem prejuízo do disposto neste capítulo. Você lembra do resto? Não, então vamos lá, tá bom. Olha só, aqui o artigo 128 do Código Tributário, ele diz o seguinte: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, observe o seguinte. Aqui no artigo 128, primeiro, o que foi? Não, mas pô, eu dou aula já não é de hoje, né? Assim, isso, a resposta não, essa é por substituição. Substituição. Exatamente, é o artigo 134. Mas é assim, pelo tempo que eu dou aula, não tem como não. Eu decorei os 217 artigos do CTN, tá? Mas não tem como. Mas eu sempre tive facilidade com números. Vamos lá, voltando para cá. Então, aqui no artigo 128, o que ele diz? Na parte final ele diz, excluindo a responsabilidade do contribuinte. Nesse momento, ele está indicando a responsabilidade por substituição, pelo qual é conhecida como ST, substituição tributária. Pode aparecer com essa sigla para vocês. ST significa substituição tributária. E aí o que acontece? Quando você vai aqui na estrutura da substituição tributária, é um tipo de responsabilidade que ela recai dentro de uma cadeia produtiva. Então é muito comum eu visualizar a aplicabilidade para o ICMS e o IPI. Acredito que se cair responsabilidade por substituição, o examinador ele vai em cima do ICMS, até porque é onde tem muito mais discussão. Embora tudo que eu fale para o ICMS, também posso aplicar para o IPI. Então o que eu tenho? Seria o seguinte, posso pagar isso aqui? O que pode ser questionado para você na prova? É o seguinte. Quando eu falo na responsabilidade por substituição, então, como eu disse, eu posso aplicar para o ICMS e para o IPI. Pois bem, então vou colocar aqui uma pequena cadeia produtiva, A, B e C. Então o A, ele vende o seu produto para o B. Analisando só a figura do contribuinte, o que acontece? No momento pelo qual o A dá a saída da mercadoria do seu estabelecimento, ele está praticando o fato gerador. Vou pegar como exemplo aqui o ICMS. Então ele vai e recolhe o ICMS pertinente à sua atividade, que eu vou chamar de ICMS A. O B, ele vai adquirir o produto de A e posteriormente vai vender para o C. Quando ele dá a saída da mercadoria do seu estabelecimento, ele está praticando o fato gerador e, se eu mencionar só na figura do contribuinte, significa que esse aqui vai ter que recolher o ICMS pertinente à sua atividade, pelo qual vou chamar de ICMS B. Pois bem, só a figura do contribuinte. O que é a responsabilidade por substituição tributária para frente? Gente, conceito de substituição tributária para frente corresponde a uma antecipação do pagamento do tributo. Então, substituição tributária para frente compreende uma antecipação do pagamento do tributo. É uma antecipação do pagamento do tributo. Então, a substituição tributária para frente, repetindo, é uma antecipação do pagamento do tributo. Então, como é que eu posso visualizar? Da seguinte forma. O A vai
e vende o seu produto para o B. No momento pelo qual ele vende seu produto, ele vai, recolhe o ICMS pertinente à sua operação como contribuinte, só que aí a lei vai determinar que esse A tem que antecipar o ICMS da operação de B para C. Então ele vem aqui, o A, e recolhe o ICMS da etapa subsequente. Na medida em que esse aqui, esse B, quando ele for vender, não precisa recolher mais nada. Aí já vê que já foi recolhido lá na origem. Então, dessa forma, eu tenho uma antecipação do pagamento do ICMS, e aqui é da operação de B para o C. Já falei para vocês que esse tipo de responsabilidade já foi muito criticado pela doutrina. Na verdade, ela critica até hoje, mas é perdido. Não tem como, porque o STF já, obviamente, e já hoje já é constitucionalizado. Mas é fato que a doutrina vai dizer que isso aqui compromete a estrutura de uma obrigação tributária. Por quê? Quando eu falo uma obrigação tributária, significa que a pessoa, ao praticar o fato gerador, vai dar a origem à obrigação tributária, que, como consequência, vem à Fazenda Pública e realiza o lançamento. Uma vez feito o lançamento, o que ela vai fazer? Vai constituir o crédito tributário. Então, somente depois do crédito constituído é que a pessoa será notificada para realizar o pagamento. Então, a sequência lógica é essa aqui. Só que no caso da submissão tributária para frente, por ser uma antecipação no pagamento do tributo, significa que o pagamento ele vai ocorrer antes do fato gerador. Na medida que o fato gerador aqui é a venda de B para o C. Então, ocorre aqui uma antecipação do pagamento e é antes do próprio fato gerador. Daí porque, já foi na época muito discutido, o Supremo Tribunal Federal disse que era constitucional essa estrutura de submissão tributária para frente, e para acabar com qualquer discussão, foi inserido lá na Constituição a estrutura da submissão tributária para frente, onde, no artigo 150, no parágrafo 7º. Então, no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, eu vou visualizar a constitucionalização da substituição tributária para frente, sendo que na Constituição ela adquiriu uma nova nomenclatura, porque lá não se chama de substituição tributária para frente, lá se chama em fato gerador presumido. Até porque, se você observar, eu tenho que presumir o fato gerador para recolher antecipadamente, na medida que ele ainda não ocorreu. Então, quando você lê a estrutura fato gerador presumido, dentro disso aqui que eu estou mencionando para vocês, pode entender tranquilamente como sendo expressão sinônima de substituição tributária para frente. Foi, não achou? Então, olha só. Isso aqui, então, qual é a consequência? Foi constitucionalizado pela Emenda Constitucional 3 de 93. Então, primeiro, o regime da substituição tributária para frente pode ser conhecido como fato gerador presumido e é perfeitamente possível. Só que daqui eu tenho uma discussão que é o desdobramento da própria substituição tributária para frente. O que vem a ser? É a sua aplicabilidade prática. Vamos visualizar da seguinte forma. Eu tenho que o A vai e vende o seu produto para o B. Digamos que o A chega aqui e vende seu produto a R$30 para o B. No momento quando ele dá a saída da mercadoria do seu estabelecimento, o que o A vai ter que fazer? Que recolher o ICMS pertinente à sua atividade, que é o correspondente ao ICMS A. Só que o A vai ter que antecipar de B para o C. Mas sobre qual valor? Porque o B ainda não vendeu. Daí que vem o que se chama de fato gerador presumido. Não vai ter jeito, eu vou ter que presumir o fato gerador, vou ter que presumir a base de cálculo. E quem é que vai presumir, quem é que vai determinar? É o Estado. É o Estado que vai dizer
o quanto esse B provavelmente venderia para o C. Então, digamos que ele chega e diga o seguinte, olha, eu entendo que o B venderia para o C no valor de R$45. E aí, qual é a consequência? O A, então, ele vai ter que recolher o ICMS nessa base de cálculo presumida. Então, ele vem aqui e recolhe o ICMS da operação de B na base de 45. Só que tem um detalhe. Esse valor de 45 só tem finalidade fiscal, não é tabelamento de preço. O Estado não pode tabelar preço. Então, qual é a consequência? O B é livre para vender o valor que ele quiser. Só que aí vejamos a seguinte hipótese. Vou pegar aqui, hipoteticamente, um ICMS de 10%. 10% sobre 45 vai dar R$4,50, certo? Então, aqui, eu tenho 4,5, que ele recolheu e ele repassou. Não esqueça que tanto o ICMS quanto o IPI são tributos indiretos. Então, o que acontece? A partir do momento que ele recolhe, é repassado para a etapa subsequente a possibilidade dali do encargo do tributo. Então, quer dizer que o B, na verdade, vai pagar 34,5, porque é os 30 do produto ali seco, mais os 4,5 referente ao ICMS. Jogou aqui, pagou embutido. Só que esse B, como eu falei para vocês, ele tem liberdade para vender pelo valor que ele quiser. Se ele vender 45, beleza, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, nem, não vai ser necessário nem fazer nenhum tipo de ajuste. Porém, pode acontecer desse B não conseguir vender para C esses 45. Daí, então, digamos que ele venda a 40, só conseguiu vender a 40. Quando ele vende a 40 e o ICMS é 10%, o B só poderá repassar o ICMS embutido dentro do limite da exteriorização econômica daquele negócio jurídico. Então, qual é a consequência? 10% sobre 40 vai dar 4. Então, o B só conseguiu repassar para ser 4. Só que tem um detalhe. Ele pagou 4,5, mas só repassou 4. Tem aqui meio que o B não conseguiu repassar. Aí que vem, que pode ser perguntado para vocês, porque é a atual posição do Supremo Tribunal Federal, isso a partir do dia 19 de outubro de 2016, foi a decisão do Supremo, onde ele disse que, com relação ao B, ele pode realizar qualquer tipo de ajuste. Porque eu não tenho um fato de ador presumido, que eu falei para vocês? Sim. Só que essa presunção agora não é mais absoluta, ela é relativa. Até 2016, 19 de outubro de 2016, essa presunção era iuris et de iuris, ou seja, uma presunção absoluta. Agora não, é uma presunção relativa. Então comporta qualquer tipo de ajuste. Qual é a consequência? Se esse aqui B não conseguiu repassar os 4,5, aliás, esse meio, ele tem direito a ser restituído desse meio. E se por acaso ele vendeu a 50, isso aqui é possível acontecer, digamos que ele vendeu a 50, qual é a consequência? O B vai ter o dever de pagar a diferença para o Estado. Já foi recolhido antecipadamente? 4,5. Só que aqui, se ele vendeu a 50, então o que acontece? Tem meio que ele vai ter que pagar de diferença para o Estado. Porque hoje, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a presunção para fins de recolhimento da substituição tributária para frente é uma presunção relativa e não absoluta. Então é isso que pode questionar, principalmente com relação a essa presunção, que ela é relativa e não mais absoluta. Tá? Esse aqui corresponde ao sistema da substituição tributária para frente. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês, que é uma outra responsabilidade, até porque teve uma decisão no ano passado do STJ, no que se refere à responsabilidade por sucessão imobiliária.
Foi? Conseguiu agora rever tudo? Isso, é do artigo 130, que eu vou analisar agora com vocês. O que acontece? Lá no artigo 130, ele trata da responsabilidade por sucessão imobiliária. Isso significa que uma pessoa, por exemplo, coloca aqui, com base no artigo 130 do CTN. Uma pessoa, ela tem a propriedade de um imóvel. Toda vez que ela for proprietária de um imóvel, melhor dizendo, propriedade, domínio útil ou a posse, com a intenção de ser proprietária, ela é contribuinte de vários tributos, como IPTU, ITR, taxa de coleta de lixo, taxa de combate ao incêndio, contribuições de melhoria. Então, vou ficar aqui com o IPTU, que é mais fácil a gente visualizar. Então, a pessoa ela foi proprietária no período de 2015 a 2016 de determinado imóvel. Sendo proprietária, então, ela passa a ser considerada contribuinte do IPTU. Então, eu tenho que a pessoa aqui, ela vem a ser contribuinte do IPTU. Então, ela tem o dever de pagar o IPTU de 2015 e 2016. Porém, ela não pagou. E aí, qual é a consequência? Mesmo não pagando, ela não perde a disponibilidade daquele imóvel. E aí, ela resolveu vender para uma terceira pessoa. Então, numa relação particular, esse que é o contribuinte passa a ser considerado o vendedor. E aí, transfere o imóvel para uma terceira pessoa, que vem a ser considerada o adquirente. Como é que é? Não entendeu o quê? Olha só, eu tenho um imóvel, eu tive, na verdade, vamos imaginar, 2015, 2016, eu tinha um imóvel. Tinha que pagar o IPTU, só que eu não paguei, fiquei inadimplente. Mesmo inadimplente, eu não fico impedido de vender meu imóvel. Então, quer dizer, você apareceu querendo comprar, eu posso vender meu imóvel mesmo com dívidas de IPTU? Posso, foi isso que eu falei. Então, o que acontece? A pessoa que é contribuinte do... O que foi? Lembrei já da aula dele. Ah, da aula dele? Aham. Para quem passava a dívida. Isso. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Só que eu quero também trazer algumas nuances. O que acontece? A pessoa que ela é proprietária, ela é contribuinte perante o fisco, mas numa relação particular ela pode vender o imóvel. Então, eu vou ter a figura do vendedor e do adquirente, certo? Digamos que foi vendido esse imóvel em 2017. Em 2017. Quer dizer que essa pessoa que é adquirente, daqui em diante, ela passa a ser contribuinte. Ela passa a ser considerada contribuinte. Só que aí vem o artigo 130 do Código Tributário Nacional e diz que a pessoa daqui em diante ela é contribuinte, porém, ela é considerada responsável tributária por sucessão imobiliária. Então, quer dizer, ela é responsável pelo tributo pendente no imóvel. Vejo que no período de 2015 a 2016, essa pessoa aqui não era adquirente, aliás, não era proprietária do imóvel. Então, quer dizer que ela não praticou o fato gerador desse período aqui. Mas a lei, qual? O artigo 130, atribui a responsabilidade ao adquirente. Não, só vai existir essa responsabilidade porque ele não pagou. Sim. Pô, haja vista que essa obrigação tributária é uma obrigação de característica próprio terreno. O que isso aqui significa? Que é uma dívida que nasce do direito pessoal, mas possui características reais, tais como a ambulatoriedade, na medida que a dívida acompanha a coisa com quem quer que esteja. Então, o que quer dizer? Toda vez que uma pessoa for adquirir um imóvel que tiver pendente do pagamento, por exemplo, da IPTU, ela assume a responsabilidade. Fundamento, artigo 130 do Código Tributário. Ela só vai afastar essa responsabilidade se, no momento da aquisição, houver prova da quitação.
E a prova da quitação se dá com o quê? Não. É com o quê? Certidão. Uma CND. Certidão negativa de débito. E aí não esqueçam. Oi? Isso, perfeito. A 205. Não esqueçam que quando se fala em certidão, eu tenho as certidões de situações fiscais. Fazer então aqui uma revisão, ó, vejam. Certidão de situação fiscal. Quando eu falo na certidão de situação fiscal, eu vou ter uma certidão pelo qual é considerada como sendo negativa, positiva ou positiva com efeito de negativa. O que acontece? A certidão positiva é a que demonstra perfeito. Quitação. A positiva é o débito inadimplemento, que é a famosa consta e nome de fulano de tal. Então essa aqui inadimplemento. E uma certidão positiva com efeito de negativa prova o quê? Isso. Regularidade. Perfeito. Regularidade. Daí que eu vou encontrar certidão negativa. Artigo 205 do Código Tributário Nacional. A positiva não existe. Na verdade, é uma interpretação ao contrário do senso da negativa. E ao passo que a positiva com efeito de negativa, eu vou encontrar no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Lembrou? Oi? Isso. E aí, veja o seguinte. Nesse caso, quando eu falo com relação à certidão de situação fiscal, onde eu tenho a negativa, positiva ou positiva com efeito de negativa, pelo qual ela demonstra regularidade. Quando é que eu vou ter uma certidão de regularidade? Toda vez que eu ocorrer uma hipótese de quê? Fala aí, Fernandes. Não. Não, aí eu preciso dessa certidão. Mas para eu obter, o que gera uma certidão positiva com efeito negativo? O que gera a regularidade? Qualquer uma das hipóteses que? Não. Está no próprio artigo 206. O artigo 206 ele diz o seguinte: toda vez que ocorrer uma hipótese, qualquer uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, a pessoa terá direito a uma certidão positiva com efeito de negativa. E aí, a gente pode compatibilizar com a parte processual. Por que eu entro com uma liminar pedindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Para que, uma vez tendo a suspensão, eu tenho essa certidão. Com essa certidão, eu posso participar, aí sim, da licitação. Então, vejo, quando eu menciono com relação a qualquer uma das hipóteses, como moratória, depósito, impugnação em recursos administrativos, concessão de liminar em mandado de segurança, antecipação de tutela em outras ações e a figura do parcelamento. Qualquer uma dessas hipóteses suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, eu tenho direito a uma certidão positiva com efeito de negativa, que demonstra a regularidade. Porque, por exemplo,
se eu estou discutindo, suspendi a exigibilidade, estou discutindo, eu não posso dizer que eu estou inadimplente. E também eu não posso dizer que eu quitei. Então, estou regular. Parcelei o débito, estou regular. É porque o parcelamento ele aparece no artigo 151, inciso 6, de lá do Código Tributário Nacional. Então, no artigo 151, inciso 6, quando ele fala em parcelamento, suspende a exigibilidade. Então, aqui, olha só a situação interessante. Isso. Isso. Vamos lá. Existem algumas situações que geram o direito a essa certidão. Primeiro, quando ele fala que demonstra regularidade, a pessoa foi notificada para pagar o tributo, certo? Só que ainda não chegou a data do vencimento, mas já tem data de vencimento em curso. Eu não posso dizer que ela quitou e nem que está inadimplente. Ela está regular. Conseguiu visualizar? Primeira hipótese. Segunda hipótese, numa ação de execução fiscal, ocorreu a penhora. Se ocorre a penhora, eu tenho direito a uma certidão positiva com efeito de negativa. Regular. Porque não posso dizer que quitou, porque ainda vou para uma asta pública, para que o leilão, dependendo do bem, para que a fazenda pública tenha satisfação do seu crédito. Sim, isso. A fazenda pública está garantida. Então, com isso, dá direito a uma certidão positiva com efeito de negativa. E, por fim, eu vou ter qualquer uma das hipóteses do artigo 151. Se quiser, pode até combinar. Aí o artigo 206... Oi? Não. 151, qualquer uma das hipóteses. 51 cheio. O inciso 4 é quando se for para uma liminar e mandado de segurança. Mas, por exemplo, até mesmo o parcelamento dá direito a essa certidão positiva com efeito de negativa. Só que olha que coisa interessante. Esse aqui está devendo. O ano 2015 e 2016. E aí o que ele fez? Antes de vender, ele entrou no regime de parcelamento. Chegou aqui, parcelou em 30 vezes. Começou a pagar. Na quarta parcela, ele conseguiu vender o imóvel. Significa o seguinte, que toda vez que uma pessoa vai fazer um parcelamento, o parcelamento somente pode ser, só pode ocorrer se for autorizado por lei daquele ente pelo qual possui a competência tributária. Então é uma lei federal, estadual, municipal ou distrital que vai autorizar o parcelamento. Só que a partir do momento que tem essa lei autorizando, eu, que sou devedor, eu faço adesão ou não ao parcelamento. Ninguém é obrigado a parcelar. Só que tem um detalhe. Se eu faço adesão ao parcelamento, a adesão ao parcelamento ele é considerado como uma confissão de dívida. A adesão ao parcelamento ele é considerado uma confissão de dívida. Então eu vou lá e digo, olha, até porque ou eu parcelo, eu confesso a dívida e parcelo, ou se eu discutir eu não posso parcelar. Se eu não concordar com a dívida, eu não posso realizar o parcelamento. Porque é implícita a ideia que quem parcela concordou com a dívida. E aí, vejo, cheguei aqui, sendo vendedor, confessei a dívida perante a Fazenda Pública. Tenho que pagar isso aqui. Comecei a pagar. No meio do parcelamento, vendi o imóvel. O adquirente, no momento que ele obtém esse imóvel, ele é obrigado a assumir essas parcelas ou não? Por que não? Não, do não já foi pro não sei. Daqui a pouco já é sim. Ele não assumiu a dívida quando ele Sim. não é parcelamento? Vamos raciocinar. O artigo 130, ele diz o seguinte, qual é a única hipótese que afasta a responsabilidade? Certidão negativa, certo? Se eu tenho aqui um parcelamento em curso, aí eu vou pedir uma certidão. Qual é a certidão que vem aqui? Positiva com efeito de negativa. Ele não quitou. Ele só está regular. Qual é a consequência? O adquirente assume a responsabilidade. Então, se houver um parcelamento em curso, eu adquirir o imóvel, vou ser obrigado a pagar o IPTU. As parcelas dali.
É obrigado. Porque eu só vou afastar a responsabilidade com a certidão negativa. E quando tem um parcelamento, a certidão não é negativa. É uma certidão positiva com efeito de negativa. Ela está regular. É uma questão só de raciocinar. Conseguiu visualizar? E para fechar aqui essa parte, vamos visualizar aqui o seguinte. E se o adquirente, a pessoa que comprou, for um partido político, e aqui a dívida de IPTU. Fazenda Pública pode cobrar do partido político esse IPTU? Exatamente. Olha só, a questão aqui é que, quando se fala em imunidade, muita gente... Se cair essa aqui, eu vou ser para vocês. Um ou outro que vai acertar. Vocês, porque eu estou alertando. Que a grande maioria vai vincular. Não, mas espera aí, o IPTU não pode, porque aí partido político tem imunidade, então não pode ser cobrado dele, aí dizer que cobra só do vendedor. Está errado pelo seguinte motivo. Quem tem imunidade, realmente não paga, mas não paga como contribuinte. Não existe imunidade de responsabilidade tributária. O que a imunidade ela impede é que a pessoa pratique o fato gerador, que a pessoa seja considerada contribuinte, mas ela não impede, em hipótese nenhuma, que a pessoa seja responsável tributário. Então, quer dizer, se for um partido político, daqui em diante eu não posso cobrar IPTU, porque ele é imune. Mas, do que estava pendente no imóvel, ele pode ser considerado responsável tributário por sucessão. Então, cuidado com esse detalhe. A imunidade, ela afasta a possibilidade da pessoa ser considerada contribuinte, mas não responsável. Gostou, né? Gostou, Ó, depois eu vou querer, ali tem aquele famoso churrascão, hein? Pois é, no fogo de chão. Por qual dispositivo? O próprio artigo 130. O que acontece? Detalhe, eu coloquei partido político, mas isso se aplica para qualquer pessoa que seja considerada imune, tá? Então entidade religiosa, partido político, entidade de educação e assistência sem fins lucrativos, ou seja, qualquer pessoa que seja considerada imune, ela só não pode praticar fato gerador, mas ela pode ser responsável em qualquer hipótese. Então, repetindo de uma forma mais clara, a imunidade, ela afasta a possibilidade, então a imunidade afasta a possibilidade da pessoa praticar fato gerador. Ou seja, de ser considerada contribuinte. Sim, a imunidade afasta a possibilidade da pessoa praticar o fato gerador. Ou seja, ser contribuinte. Mas não impede que a pessoa seja considerado responsável. Como é que é? Que 4? Ah, é? É a questão número 4, da prova de domingo. Pois é. Então, pegou, pois é. Oi? Ser considerada responsável. E aqui é para qualquer uma, tá? Isso aí que é engraçado que, assim, poucos livros falam sobre isso. Mas a imunidade só impede a possibilidade da pessoa ser considerada contribuinte. Quem é imune não pratica fato gerador. Opa! Não! Vamos dar um intervalinho agora. Exatamente aqui onde eu acabei de fechar esse assunto. Vou dar um intervalo, daqui a pouco a gente retorna e aí continua.
Não, essa foi para frente.